Olá, galerinha angelical, aqui quem fala é Lívia Maris Jepsen, trabalho com terapia dos anjos no meu site www.mycrystalindia.com. Estamos aqui em mais um quadro Terapia dos Anjos da Rádio Portal da Ascensão e hoje é domingo, dia 16 de julho de 2017. Mais um domingo que a gente vai responder as perguntas do pessoal. Se você ainda não mandou o seu e-mail, envie para e-maildomeuanjo@gmail.com e os anjos iluminam o e-mail que a gente vai responder aqui. Então, os anjos que sorteiam. Mas lembrando sempre que existe uma sincronicidade angelical e se a gente está respondendo a pergunta de uma outra pessoa, sempre vai vir conselhos, mensagens que vão servir pra gente também. Ou até para os nossos clientes. Se você estiver atendendo um cliente, daqui uma semana, duas, você lembrar de alguma das mensagens que a gente falou aqui, é porque aquela mensagem dos anjos também serve para ele. A primeira pergunta pisca-pisca aqui dos anjos é a pergunta do Yuri. E ele está dizendo que ele tem uma condição que se chama neurite óptica e ele quer saber o que os anjos têm a dizer sobre isso. Ele comenta que ele está perdendo a visão dos olhos. Então, quem eu ancorei aqui para isso é o arcanjo Rafael, porque ele é o arcanjo médico. Só de ler a sua pergunta já dá para sentir bastante um gosto muito forte de metal na minha boca. Então isso já é um jeito do arcanjo Rafael falar pra gente, ó, o corpo tá tóxico. E o que faz um corpo ficar tóxico é tanto toxinas que a gente ingeste. Tô com muito palavra mercúrio na minha cabeça, não sei se tem muito mercúrio no seu corpo, mas também toxina de emocional, de ficar pensando muito, preocupação demais, ou talvez uma ansiedade, ou muita preocupação com dinheiro, talvez, ou com amor, não sei, mas que tá deixando assim uma tensão em você, que também tá agravando isso e trazendo essa toxicidade. As nossas emoções também podem ser tóxicas, fisicamente tóxicas, porque elas produzem químicos no nosso corpo. Então, como sempre, para isso eles falam pra gente levar as coisas um pouco menos a sério, levar mais na brincadeira. Se eu puxo uma carta pra você aqui, vê a carta do louco e do momento ao momento, que significa a gente não se preocupar tanto lá na frente, nem muito lá atrás. Se houver oportunidade de você fazer alguma coisa que você alongue, como um alongamento ou uma yoga, ou essas coisas que eles sempre sugerem, seria ótimo assim para manter o estado emocional, mas não que isso seja a cura. Mas isso vai evitar que o problema agrave e vai evitar que ele retorne. Agora, com certeza, ele tá indicando para você fazer alguma espécie de algum detox no seu corpo, para eliminar metais pesados, químicos. Tô com muito clorela na minha cabeça, que é ótimo para desintoxicar se você tiver a oportunidade de encontrar isso, porque a visão que eu tô tendo aqui. Outra coisa que eu tô ouvindo ele dizer é que a gente fica doente, o corpo fica doente, fica inflamado quando ele tá muito tóxico e também quando ele não tá propriamente nutrido. Então, um conselho nesse caso é para você também ter certeza de que você tá tomando algum complexo vitamínico. Não conheço os complexos que tem aí no Brasil, mas eu sei que existe o Centro, algo assim que tenha minerais e vitaminas. Ia ser muito bom para você, para o corpo ficar mais forte, ser protegido e não ter a ausência de minerais e também de vitaminas e minerais que vem muito na minha cabeça aqui, mas claro, a gente sempre checa com o médico, o magnésio e o complexo B, e isso tudo tem em complexos como Centro, por exemplo. Outra coisa que ele tá aqui assoprando pra eu falar pra você é que não existe nenhuma doença no nosso corpo que a gente não consiga curar com um detox. E o detox, na verdade, não é a gente tomar um suco por dia e o resto do dia a gente comer coisas tóxicas. É realmente desintoxicar e limpar o nosso organismo. Posso te contar uma experiência, inclusive, que eu já tive, de ter tido uma inflamação generalizada de vários nervos no meu corpo, principalmente na minha mandíbula. Então eu decidi ficar 12 dias de detox, que seria o detox líquido, só com os sucos mesmo, pode ser batido ou de centrífuga, e não tinha nada de comida, só os sucos mesmo, porque isso é uma forma de você dar uma folga pro seu aparelho digestivo, para ele conseguir eliminar as toxinas do nosso corpo de uma forma mais rápida. E a gente, assim, passa vontade de comer, mas não passa fome, né? Porque a gente tem aquela ideia errada de que porque a gente não tá comendo sólido, a gente vai ficar com
fome e que a gente não tá nutrido. Mas é o oposto disso, porque os sucos, em 15 minutos, o seu corpo já absorveu tudo na célula sem precisar passar pelo aparelho digestivo. Então a gente dá umas férias para o aparelho digestivo. A gente não fica legal por uns 3 dias. Depois de uns 3 dias a gente fica muito bem, a dor de cabeça passa, a fome passa, aquela ansiedade de comer, né? Que é na verdade um vício nosso daquelas comidas processadas que tem muito açúcar e viciam a gente. Então é legal a gente ficar esse tempo sem açúcar, sem trigo. O trigo já tá transgênico também, ele traz muita inflamação e aliás ele é a maior causa de diabetes hoje em dia é o trigo. Então na nossa alimentação a gente consegue curar tudo. E todas as vezes que a gente vai fazer uma leitura de saúde e que o Arcanjo Rafael encostar, sempre ele vai falar alguma coisa a respeito disso, da gente mudar a nossa alimentação. É chato, a gente não gosta de ouvir. Esse arcanjo, ele é um dos mais legais, mais engraçados, mais divertidos, mas ele também é um dos mais ignorados, porque é uma coisa que a gente não quer ouvir, né? Se a gente falar de cortar açúcar, o pessoal já quer bater na gente, ou você falar isso para um cliente. Mas depois de 12 dias que eu fiz isso, aí eu fiz a dieta da Gerson, né? Que inclui uma sopa lá também, que tem bastante batata, tem salsão. Posso depois até postar lá essa receita no meu site, para quem quiser eu posso postar a sopa da Gerson. Mas foi depois de 2 semanas exatamente, as inflamações do meu nervo acabaram. Eu não senti dor nenhuma. Então eu continuei com dores por 2 semanas da dieta, porque a gente fica pior antes de ficar melhor, porque todas aquelas toxinas saem para fora, são liberadas no seu sangue, então a gente fica com um gosto muito ruim na boca, que lendo a sua pergunta eu fiquei com esse gosto na boca, que é uma forma do Arcanjo Rafael falar com a gente. E daí do sangue ele é eliminado. Então a gente vai bastante no banheiro, a gente se sente super cansado, mas não porque tá subnutrido, você não vai desmaiar nem nada, a gente fica cansado porque o corpo tá trabalhando, eliminando toxinas mesmo. E a clorela, ela faz mágica para eliminar metais pesados, então essas coisinhas iam ser muito legal. Bastante sucos de cenoura, tô vendo de cenoura, espinafre, essas coisinhas ia ser legal. Beterraba também é legal. Criatividade, bastante cores para diminuir a inflamação. E se você conseguir fazer um detoxão mesmo, né, o bombástico, aí você fica sem açúcar e sem trigo nenhum. Mesmo sem glúten, ele causa inflamação. E muitas pessoas estão com problema tanto de diabetes quanto de inflamações generalizadas de todos os tipos. E problemas de nervo é uma inflamação. Cortando o trigo, ela passa. Eu vou avisando, quem quiser fazer um detox é muito ótimo para espiritualidade, para curar qualquer tipo de doença, para você abrir sua clarividência. Tem aluno meu que fala, não consigo ver nada. Aí a gente conversa do detox, daqui a pouco ele diz, ai meu Deus, e agora? Como é que eu fecho? Tô vendo tudo. E é interessante que quando a gente faz esse detox, o trigo, a gente se cura de tanta doença, inclusive de alergias respiratórias. A sinusite vai embora quando a gente consegue cortar o trigo. E é difícil, porque trigo tá em todo lugar, principalmente para quem é vegetariano ou vegano. É difícil ficar sem, mas quando a gente consegue, a gente se sente muito bem. Para as meninas que querem rejuvenescer também, o olho abre, o olho fica mais claro, o pé de galinha vai embora, os poros fecham, a gente parece que tá 10 anos mais nova. É muito legal fazer isso e todo tipo de doença cura. E é interessante que o nosso corpo é tão inteligente que quando a gente tem alguma doença mais grave, cura mais rápido do que as doenças mais benignas. Por exemplo, se uma mulher tiver um câncer de útero, aquilo vai curar muito mais rápido do que uma mulher que tem um mioma, por exemplo, porque é benigno. Às vezes o mioma pode demorar 1 ano para sair, porque é a última coisa que o corpo vai pensar por ser um crescimento benigno. De curas holísticas, eu tô vendo muito a energia como se fosse reiki, não sei se é isso que você tá aplicando ou alguma coisa similar que use a mesma energia. Tô vendo bastante a energia de reiki. Seria legal ter uma pedrinha de aquamarina, porque ela é excelente também para aplicar reiki junto para problemas de visão. Depois conta as novidades pra gente, adoro ouvir. Olhando as próximas perguntas, aqui eu respondi a pergunta da Lili, mas olha, tem 2 perguntas aqui piscantes e as 2 estão falando sobre encosto e obsessor, como limpar, como se proteger. Isso é legal para todo mundo, então já vai responder as 2, mas eu vou falar sobre a Lili porque ela tem uma pergunta bem completa aqui. Ela diz que ela tem um obsessor desde que ela nasceu, por que ele tá com ela, como que ela pode se libertar e o que ele quer dela, né? Nossa, falou de obsessor, Miguelzão já encosta, aí você se sente com 2 metros de altura, aí parece que ele já te dá um empurrão, coloca essa espinha ereta aí, porque você tem vontade de ficar com a espinha ereta, ele já vai chegando, tô na área, essa é pra mim.
Então, primeiro eu começo perguntando se tem mesmo, porque às vezes a pessoa acha que tem e não tem, né? Mas aí a primeira carta que eu já puxo aqui é a de vidas passadas. Então, tem alguém que é ligado pra você de vida passada, por isso que tá com você desde que você nasceu. O que eu vejo são umas cenas assim meio fortes, vamos ver se dá pra falar tudo no show, mas é um tempo mais antigo, parece meio celta, muita manipulação dessa pessoa com você, dessa outra vida, que ele te usava pra algumas coisas que não eram muito legais e eram contra a sua vontade, mas que você era manipulada pra fazer e parece que tinha magia envolvida e bastante coisa. O tipo de energia que o Miguel tá mostrando é mais de posse dessa pessoa com você e por isso que ele continua apegado ainda tentando te manipular. Agora, como que você se livra disso? Isso serve pra todo mundo que acha que tá com obsessor. Como que a gente sabe se a gente tá com obsessor? Você começa a notar que você tá tendo uns pensamentos que não são seus, você começa a notar que você tem umas vontades que não são naturais suas. Um exemplo, vamos supor que você não suporta cerveja. Aí te dá uma vontade de tomar uma cervejinha geladinha. Então, isso já é um sinal. Será que eu tô com um encosto? As pessoas têm bastante medo de obsessores, mas uma coisa que a gente precisa entender pra gente se proteger é que os obsessores, eles só conseguem manipular a gente através das nossas fraquezas e medos. Quando a gente tá convicto daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente não vai fazer, ele já não vai mais ter aquele poder em cima da gente. Por que é muito fácil das pessoas que são clarividentes, a gente vê os obsessores, por exemplo, em lugares que tem drogas, em lugares que tem álcool? É porque fica fácil manipular uma pessoa que tá alcoolizada, por exemplo, porque ela baixa a guarda dela e aí fica fácil o obsessor manipular como um fantochinho mesmo, né? É super difícil uma pessoa de igreja convicta dos ensinamentos da igreja, por exemplo, ter um obsessor por muito tempo. Pode até ter por um tempo, mas depois o obsessor desiste porque eles têm aquela ideia do que é certo e do que é errado tão certinho na cabeça do que ele pode e do que ele não pode fazer, que ele não cede para as tentações e para os medos e fraquezas dele. Um exemplo disso, vamos supor que tem um rapaz que ele super acredita lá no que é ensinado na igreja, no que é certo e errado, mas a tentação dele são mulheres e ele tá lá tentando ser super fiel e certinho para a esposa dele. Então um obsessor faria o quê? Traria tentações para ele, trazia mulheres para dar em cima dele, para ver se ele vai ceder àquela fraqueza dele. Mas mesmo assim a gente tem o nosso livre-arbítrio de ouvir ou não. Geralmente obsessores, eles não vão ficar muito tempo com o trabalhador da luz, por exemplo, que é super convicto daquilo que ele quer, daquilo que ele vai fazer e não fazer, porque ele não vai dar ouvidos para aquilo. E daí aquela pessoa não tá mais interessante para aquele obsessor porque ele não consegue fazer nada com ela. Aprendi esses dias com uma moça que faz barra axis aqui em Reno. Ela falou que quando ela escuta um pensamento que não é dela, que ela sabe que é um obsessor, ela diz: isso não é meu, retornar ao remetente. Eu achei isso o máximo. Então o obsessor, ele vai colocar pensamentos ruins na nossa cabeça, vai colocar ideias da pessoa se machucar ou machucar outros. Muitos dos suicídios é por causa de obsessores também. Ter a personalidade forte e convicta, então a primeira etapa para nossa proteção. Então Arcanjo Miguel, como que a gente vai se livrar de obsessores aqui? A primeira carta vem: se livre de medo agora. Então primeira coisa é não ter medo, saber que você tem o seu livre-arbítrio e só o que ele pode fazer é exacerbar seus medos, exacerbar coisas que você já tem dentro de você e trazer oportunidades para você fazer coisas que você não quer fazer. Como é um caso de vidas passadas, para você, Lili, ele tá indicando que você faça uma carta de rescisão contratual de contratos de vidas passadas. Escreve com o próprio punho, como se fosse um documento normal, mas você tá quebrando. Você escreve: eu, Lili, nascida em blá 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 blá, eu estou rescindindo todos os contratos que eu tenha feito, consciente ou inconscientemente, nessa ou em outras vidas, de pobreza, de castidade, de manipulação, de obediência, de tudo que você sentir na hora, e o Arcanjo Miguel vai te ajudar com isso. Todas as palavras que começarem a vir na sua cabeça na hora que você estiver escrevendo a carta, você vai colocando. Não tem um jeito errado de você escrever isso. O importante é você
escrever. Não tem um dia certo, vai funcionar qualquer dia. Os anjos não têm essas coisas. Depois que você fez a carta, você pode ler ela em voz alta e queimar a carta e entregar para o universo. No dia seguinte, vai lá, faz mais uma vez. Faz por uns dias, uma semana ou duas, até você sentir que aquela energia tá indo embora. Uma outra coisa que eles estão mostrando aqui é chama violeta, principalmente o decreto do perdão. E se você puder fazer alguma oração do perdão, como o Ponopono, tem vários no YouTube, tem vários lugares, ou alguma outra que você gostar, oração do perdão, tendo a sua intenção em libertar essa pessoa. Não? Eu te amo, você me ama, somos um só perante Deus. Eu te perdoo, você me perdoa, somos um só perante Deus. Eu te liberto, você me liberta, somos um só perante Deus. Você perguntou se você vai se libertar dele. E aí veio a carta melhor do baralho, que é do baralho do Arcanjo Miguel, que é do Favorable Outcome, que significa que com certeza vai, mas essa pessoa está precisando de libertação também. É um apego, são as cordas que a gente conversou, então muita oração para o Arcanjo Miguel. O obsessor, ele não sai da noite para o dia. E claro que tem muito obsessor que está com pessoas que estão mais negativas, que estão poluídas, porque eles podem manipular. Mas não é sempre o caso. No plano espiritual, não dá pra gente falar assim, é sempre assim que isso acontece, porque não é assim. Um exemplo muito legal, Deborah King, ela é uma das autoras mais famosas da Hay House e ela é uma das autoridades em fazer desobsessão e limpeza nas pessoas. E ela já teve caso de obsessor. E foi muito interessante assistir a palestra dela, porque ela diz assim que tem muitos encostos que eles estão procurando somente luz. Então ele é um ser que está escuro, então eles vão se sentir atraídos por pessoa com muita luz. Porque no fundo, talvez nem o próprio obsessor não tenha essa consciência, mas ele está buscando a sua luz. E é isso que eu sinto em você, que você tem muita luz desde a outra vida. Então ele sente que ele precisa de você e precisa te usar e precisa sugar a luz de você, porque ele tá perdido, ele precisa de libertação e ele não tá conseguindo pegar a luz dele diretamente do Criador. Por isso que eles vão pegando aqui. Isso é interessante porque acontece até com vivo. Por isso que a gente não pode ter medo, porque é a mesma coisa de vivo, porque tem muita gente dark que é atraída por pessoas de muita luz e aí tenta desestruturar aquela pessoa e nem entende que no fundo o que ele tá tentando fazer é emergir com aquela luz que aquela pessoa tem, porque mesmo seres escuros no fundo estão buscando aquela luz. Então eu senti um pouquinho assim de culpa no seu e-mail e um pouco de dúvida, o que eu tô fazendo de errado, será que o problema é comigo? Mas o que o Arcanjo Miguel tá dizendo é que não, é que ele só tá buscando a sua luz lá desde a outra vida, que ele sente que precisa de você. E até pulou a carta aqui, que é o Arcanjo Miguel segurando muita luz nas mãos. Então dá pra ver que você é uma pessoa de muita luz, que você transmite luz, que você tem um potencial gigantesco na espiritualidade. Não sei se você tá usando tudo, mas esses seres mais escuros, eles conseguem sentir o potencial daquela pessoa. Então como que a gente se livra de obsessor? Não é um processo que acontece da noite pro dia. Até quando a gente faz limpezas espirituais, a gente pode limpar a energia, o obsessor pode até ser confundido, eu chamo de confusão do obsessor, mas ele pode retornar, ele conhece o caminho de casa. Por isso que até quando as pessoas procuram igrejas e tal para fazer exorcismo, eles falam pra pessoa continuar indo por algumas semanas, porque leva um tempo para aquele obsessor se confundir, ir embora e ser liberto ou ir pra luz. E a gente tem que manter a nossa vibração mais alta possível, fazer as orações por pelo menos 21 dias, manter a nossa casa super pura também, com o mínimo de negatividade. A oração que você for fazer, existe a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel no YouTube, tem também o meu livro das 7 orações infalíveis do Arcanjo Miguel, que tem várias ali de exorcismo, de libertação, que você pode escolher, não importa, mas contanto que seja consistente. Eu vejo muito também a Nossa Senhora, ela é excelente para exorcismo, e também, lógico, o Jesus. Fases assim que a gente tá mais negativo, assim que a gente não... a gente já tem um pavor muito grande da igreja e tal, da igreja católica que eu digo, mas em fases que a gente tá assim, é legal a gente comungar, porque é uma promessa que Jesus fez. A comunhão, ela purifica o nosso corpo, e daí o obsessor, a gente perde a graça pra ele. E é interessante vocês saberem que aqui nos Estados Unidos, que ninguém acredita nessas coisas, é muito difícil alguém que acredite nisso. Eles não têm, você não encontra caso de obsessor, porque eles não têm medo e não acreditam, eles estão muito ocupados com coisas terrenas, então você não vê ninguém assim obsediado, é muito raro acontecer uma coisa dessa. Então o nosso medo, assim, é a pior porta de entrada, né? Quando a gente não liga ou não acredita, aquilo é mais difícil de entrar e manipular a gente. Enfim, o nosso programa infelizmente tá chegando no fim. Tô sentindo aqui que a gente vai precisar fazer um show falando só de proteção, de coisas relacionadas a isso. Talvez no próximo show a gente faz isso, vamos esperar que os anjinhos vão guiar, mas eu espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo. Angel Blessings!